Bem-vindos todos aos Trending Topics em Psiquiatria. Vou explicar um pouquinho o que são os Trending Topics em Psiquiatria. Esse aqui é um projeto em que o Gabriel Landsberg, a Sabrina Presman e eu, somos diretores da Clínica Espaço Clique, começamos a idealizar tipo há um ano e meio, e teria mais ou menos a ideia de ventilar e discutir temas que são pouco discutidos na academia, para os psiquiatras. E a gente fez já eventos presenciais no ano passado, no final de 2018 também, 2019, todo o ano no auditório lá da Clínica Espaço Clique, chamando poucas pessoas, nós tínhamos poucos lugares lá, os eventos eram para 40 pessoas, e agora, com a pandemia, a gente resolveu abrir para eventos online. Aliás, eu tenho uma notícia boa para dar para vocês, muito boa, que já faz um mês e meio que a gente não tem um paciente sequer triado com Covid-19 lá na clínica. Então, isso aí reflete a curva, o declínio da curva de infecção por Covid. Vamos ver agora como é que isso vai ficar com as loucuras aí que estão sendo feitas pelo Rio de Janeiro, mas as notícias são boas. O Conselho Consultor dos Trending Topics em Psiquiatria são eu, Gabriel, Sabrina, o Bruno Nazar, Daniel Segenheit, o Marco Antônio Brasil, que está aí, o Paulo Matos, a Mirella Vasconcelos e a Tatiana Moya. O nosso próximo evento online vai ser no dia 21 de julho, sobre a psiquiatria do futuro se desenhando no presente. A gente vai chamar para esse evento os professores Ives Passos, que é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e a Camila Cristiano. O Ives Passos tem um trabalho muito renomado já, com reconhecimento facial, para entendimento de transtornos mentais, e a Camila Cristiano também tem um trabalho de inovação, também em mídia social, para reconhecimento e para o futuro, né, na verdade, da psiquiatria. Os convidados de hoje são, em ordem alfabética, Benilton Bezerra Júnior, que é membro do Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro, doutor em saúde coletiva, professor da Faculdade de Medicina da UFRJ, chefe do departamento de... Perdão, isso aqui é o Marco Antônio Brasil. Benilton Bezerra Júnior, desculpa aí, membro do Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro, doutor em saúde coletiva, professor associado aposentado do Instituto de Medicina Social da UERJ. Professor Marco Antônio Brasil, vai ser o moderador, professor da Faculdade de Medicina da UFRJ, chefe do Departamento de Psiquiatria e Medicina Legal e ex-presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria. E o professor Dr. Mário Eduardo Costa Pereira, que é professor titular de Psicopatologia Clínica da Aix-Marseille Université, livre-docente em Psicopatologia do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Unicamp e diretor do Laboratório de Psicopatologia do Sujeito e Singularidade da Unicamp, Departamento de Psicologia Médica e Psiquiatria da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Bom, eu acho que a gente pode dar início aqui ao nosso Trending Topics. Queria pedir que todas aquelas pessoas que ingressarem interrompam o seu vídeo para que os demais possam assistir com mais clareza. À vontade, Brasil, a palavra é sua. Bem, obrigado, Analice, pelo convite para participar desse nosso Trending Topics como moderador. E hoje nós teremos uma sessão onde teremos o privilégio de discutir com dois experientes psiquiatras, psicanalistas, professores, como a Ana já os apresentou,
e que são grandes amigos meus de longa data, que ambos têm uma capacidade enorme de clareza nos seus pensamentos, uma forma bastante didática de apresentar os seus temas. Os recursos online, né, que vai ser objeto hoje de discussão, como lidar com os atendimentos online, eles vinham sendo apontados já há algum tempo como seriam cada vez mais usados no futuro. Mas só que com a pandemia esse futuro se fez presente, com grande rapidez e premência, de tal forma que hoje praticamente é o recurso que estamos usando, que é o atendimento online. Mas quais seriam, e é isso que nós vamos discutir hoje com os professores, quais seriam as mudanças presentes no atendimento online? Além, claro, de perdermos o calor do cumprimento de mãos, acompanhado de uma troca de olhares cheios de significado e emoção. Mas o que teríamos mais a perder? E por que não o que teremos, né, a ganhar com o atendimento online? Várias questões vão ser discutidas hoje pelos professores, né? O que vai mudar na dinâmica da comunicação quando se atende à distância? Como se manifesta a resistência ao tratamento no atendimento online? Qual o impacto das tecnologias digitais na constituição do mundo vivido e da experiência de si? Como a experiência online afeta a experiência do tempo e espaço, da distância, da intimidade e da presença e ausência? Quais seriam os limites de uma medicina sem médicos? E, por fim, a tecnologia digital e a inteligência artificial substituirão as práticas clínicas? Ou seja, são questões bastante instigantes, tenho certeza que será de grande proveito ouvi-los. E eu darei a palavra, em primeiro lugar, ao convidado de fora. Mas quando eu pensei em dar a palavra ao convidado de fora, já mostra um sintoma da situação atual. Quem é de fora? Né? Tá todo mundo, ou todo mundo está de fora, ou todo mundo está de dentro. Não sei qual dos dois eu vou falar. Mas, de qualquer forma, o Mário está em Campinas no momento, então vamos dar primeiro a palavra a ele e depois vamos ouvir o Benito. Muito bem. Bom, boa noite a todas e a todos. Eu queria dizer, em primeiro lugar, a minha grande alegria, da minha grande satisfação, né, quando a Analice e o Marco Antônio fizeram esse convite, né, para discutir esse tema sobre os desafios do atendimento online, juntamente com o meu querido amigo Benilton Bezerra, que faz tempo que a gente não encontra pessoalmente, né, Benilton? Pois é. Queria te dar um grande abraço, dizer que é um grande prazer que a gente tem essa ocasião de tratar dessa questão que é tão importante. E, então, esse é o passo inicial, né, do meu agradecimento, que eu acho que é uma discussão muito importante, muito relevante. E eu vou tentar, então, a ideia é que nós falemos entre 10, 12 minutos cada um, como são trending topics. Então, eu vou querer falar uns tópicos mesmo, de modo a lançar um debate de questões que me parecem fundamentais sobre o que está acontecendo nesse momento. E esse próprio evento hoje é um testemunho disso, né, com essa questão que pairava já há muito tempo no horizonte, né, dos atendimentos online, que hoje, com a questão da pandemia e do isolamento, colocou isso no topo da nossa agenda, uma prática que, de uma hora para outra, virou central no campo da psiquiatria, no campo psi em geral, mas de toda a medicina e de todas as práticas clínicas. Então, esse é o primeiro ponto, né? Dizer que, no fundo, não é uma questão propriamente nova, ela é nova, essa imposição, esse surgimento dessa presença relevante, clara, direta do atendimento online na nossa prática cotidiana. E ela incide não apenas no campo da clínica privada, muito na clínica privada, mas também das práticas de serviço público. E todos aqui que estão no serviço público podem testemunhar que essa pandemia e o isolamento fizeram desenvolver em todos os grandes centros e também em todos enfim, nos serviços em geral, práticas também de atendimento online,
de supervisão online, de atendimento. Isso se proliferou muito, né, em vários centros no Brasil, de atendimento online ao profissional de saúde mental, que estão na linha de frente no combate, né, à Covid. Então, se multiplicaram experiências, se multiplicaram tentativas, criação de dispositivos. Então, tudo isso está em plena constituição. E é interessante que a gente possa tratar disso no calor da hora, né? Embora esse é um tempo, certamente nós vamos ter um outro tempo, quando isso tudo tiver passado, que a gente vai poder ver retrospectivamente qual foi o impacto inicial e quais são as lições a tirar disso tudo. Essa primeira impressão, eu acho que eu traduzo aqui a experiência de quase todos, é que essa experiência que nós fomos obrigados a nos aventurar, a desenvolver, a meter a mão na massa imediatamente, nos mostrou assim, uma descoberta de um novo universo e de novas possibilidades, extremamente promissoras, mas, ao mesmo tempo, extremamente incertas. Então, eu gostaria de trazer como tópicos 2 tópicos, para levantar como questões, para a gente poder discutir mais longamente no momento dos debates. Eu gostaria de tratar, primeiro, de um tópico dessa experiência do atendimento online em si. E, segundo, nas perspectivas futuras. E, nesse sentido, eu acho que o que eu tenho para falar encadeia com aquilo que a Analice anunciou para o próximo evento, né, que vai ser a psiquiatria do futuro. Então, o que essa experiência atual já nos permite antever e também de colocar como questões para o que foi chamado aqui de psiquiatria do futuro. Então, com essa nova configuração propiciada pelo isolamento, pela Covid, pela pandemia, se colocaram novas questões. A telemedicina como uma possibilidade real, não apenas a telemedicina, a prática da psiquiatria online, a prática das psicoterapias online, as práticas tanto das psicoterapias mais organizadas, segundo procedimentos racionais, fundados em, digamos, no controle de variáveis pelos métodos empírico-experimentais tradicionais, os métodos que têm a ver com uma prática da linguagem do sujeito. Tudo isso agora passa pela telemedicina, vamos chamar assim por enquanto, né? Por essas práticas online. E isso nos faz interrogar, como eu falei para vocês, certas questões do futuro. Por exemplo, depois, se vocês quiserem, eu vou mandar para vocês, saiu, não é, um artigo, vocês devem ter visto em vários lugares, aconteceu um fato. Na metade do ano passado, a Airbus, né, o gigante da aeronáutica europeu, anunciou que já domina a tecnologia para fazer um voo com passageiro ser inteiramente conduzido sem piloto, de uma ponta a outra. E a reportagem que anunciava justamente essa descoberta, essa possibilidade técnica, ela coloca assim, né? Essa é uma frase do diretor da Airbus, né? Nós já temos as possibilidades técnicas, o que falta agora é uma questão cultural. Como é que a gente convence os passageiros a embarcarem num avião sem piloto? Tem toda uma discussão lá dentro, né, sobre como, atualmente, né, os aviões, quando caem, em geral, caem por falhas do piloto. Os programas de inteligência artificial são feitos para evitar que o piloto derrube o avião. Ou seja, o piloto entra na parte técnica como um complicador, mas que tem uma questão cultural a ser superada. Como é que a gente faz, então, nós que temos a cultura de ter piloto, copiloto, uma série de coisas, entrar no avião sem isso? De certa maneira, essas práticas da telemedicina, da medicina online, elas já existem há muito tempo. Elas começaram, na verdade, lá nos anos 60, quando, na pesquisa espacial, você tinha que ver como é que você faz para daqui da Terra controlar
questões médicas de pilotos, né, de astronautas que estão fora da estratosfera. Então, já havia toda uma série de tecnologias que permitiam que, à distância, se pensasse dispositivos técnicos, clínicos, de interação, que fossem efetivos à distância. Então, essa tecnologia já existia há muito tempo. Um outro elemento que foi muito importante, que é importante, que eu gostaria de trazer para vocês, é que, apesar disso existir já há muito tempo, a gente acompanha uma transformação muito rápida, eu diria nos últimos 7 anos, que tem a ver com a introdução dessa tecnologia de inteligência artificial, de internet, de computador, né, de mediações que a gente nunca tinha pensado. Eu diria, nos últimos 7 anos, cresceu de uma maneira brutal. E eu gostaria só de trazer um exemplo, né, para nos ajudar a pensar. Vocês sabem, né, em 2013 teve o famoso episódio do lançamento do DSM-5 como uma espécie de um momento paradigmático de uma forma de psiquiatria. A psiquiatria, durante os anos 70, dos anos 80, entra em crise porque não consegue definir as suas categorias de uma maneira controlável. O DSM cria uma linguagem que permite uma operacionalização dos objetivos técnicos da medicina, com um recorte de linguagem compartilhado de forma técnica pelos usuários desse instrumento. Então, isso nos permite criar categorias operacionais que podem ser controladas. Quando o DSM-5 finalmente sai, vocês lembram, 2 semanas antes, tem esse momento completamente anticlimático que o Thomas Insel, presidente, né, o diretor do Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos, faz o seu famoso comentário no blog do diretor do Instituto Nacional de Saúde Mental, dizendo que esse instituto, que é o órgão de saúde mental mais poderoso do mundo, é um órgão de Estado nos Estados Unidos, ele é responsável. Vocês me escutam? Agora sim. Então esse órgão, que é um órgão de Estado, né, que é responsável tanto pela criação das políticas de saúde mental, como pelo financiamento de pesquisas e de dispositivos de intervenção em saúde mental nos Estados Unidos, ou seja, o maior orçamento do mundo nessa área, o cargo mais poderoso. Como eu encho com a paciência, né, Lelê? Oi, pessoal. Por favor, quem entrar, desative seu microfone, por favor. Fala, perdão. Então, ele diz assim, nós não vamos mais financiar pesquisas com critérios do DSM, porque esses são critérios baseados em sintomas, em observação clínica, ou seja, na psiquiatria do século passado, na medicina do século passado. Vou tentar de novo aqui. Então, ele diz, ó, não vamos mais financiar pesquisas com esses critérios, vamos investir em critérios naturalistas, né? O famoso investimento no ARDOC, né? Em critérios de pesquisa baseados, né, em genética psiquiátrica, em sistemas, em redes neuronais, etc., né? Numa biologia controlável por métodos empíricos experimentais clássicos, né? E que precisaria, então, ter um sistema de diagnóstico e de pesquisa apropriado com um nível propriamente naturalista de intervenção. Ele faz a famosa frase, né? Patients with mental disorders deserve better. Né? Quando sai o DSM-5, ele fala que pacientes com transtornos mentais merecem coisa melhor do que isso. Então, vocês imaginam o clima do lançamento do DSM-5. Então, a gente pensou naquele momento, há 7 anos atrás, que haveria uma ruptura. Né? Tudo aquilo que era uma medicina
psiquiátrica organizada por uma organização técnica da linguagem, fazendo corresponder uma certa etiqueta diagnóstica com critério a um recorte da realidade, passa a ter a exigência que essa realidade corresponda a uma definição natural da categoria isolada. Então, nós pensamos, bom, a partir daí, nós vamos ter uma prática psiquiátrica totalmente centrada na biologia. E o campeão disso será, então, o Instituto Nacional de Saúde Mental, com a figura de Issel. Ora, para nossa surpresa, 2 anos depois, Thomas Issel, presidente dessa instituição, que é o posto mais importante em saúde e mais poderoso do mundo, pede demissão para ser contratado por quem? Pela Google, pela Verily, onde ele vai trabalhar num sistema de medicina justamente desse tipo, uma medicina mediada por sistemas de computação, por inteligência artificial, desenvolvendo essa área. E não para por aí. 2 anos depois, ele cria a sua própria empresa. Né? Vocês devem conhecer, se não conhecem, recomendo que vocês visitem aí o site para vocês terem uma ideia de que tipo de debate que isso tem. É a MindStrong, né? Mental Health. E ela se apresenta, vejam assim, né, como algo que faz a transição dos marcadores biológicos à precisão dos algoritmos por machine learning. Então, que o machine learning seria uma forma de precisão ainda maior e mais radical do que o próprio marcador biológico. Então, começa, a partir daí, a haver o desenvolvimento do que eles chamam, não apenas dos marcadores digitais, né, eles colocam aqui né, de marcadores, por exemplo, né, eles conseguem ver apenas pelo padrão do sujeito, deslizar o dedo em cima do pad, em cima do mouse automático, só a forma e o tipo de desvio já podem indicar se pelo tipo de aceleração e o tipo de modificação, se ele tem indícios de depressão. Pela mudança, então, tem vários marcadores digitais que foram desenvolvidos, né? Por exemplo, marcadores de depressão, de risco de suicídio. Tem já, não é? Depois eu posso mandar os links para vocês, eu tenho todos aqui. Não é? Algoritmos que mostram que o tipo de tonalidade da cor das fotos postadas no Instagram, a variação em certas tonalidades, elas mostram se o sujeito está entrando em depressão ou não. Pelo tipo de post que ele faz, pelas palavras que ele utiliza para transmitir as suas mensagens, se ele tem risco de suicídio ou não, de modo que ele pode até lançar alerta de risco de suicídio sem ser solicitado, apenas pela análise desses algoritmos. Tem um estudo que foi publicado em 2017 no Suicide and Life-Threatening Behavior, que mostra, né, que algoritmos de machine learning têm uma precisão para a identificação do risco de suicídio de uma pessoa de 93%. No ano, isso foi em 2017. Nesse mesmo ano, o Psychological Bulletin publica uma meta-análise com 365 estudos nos últimos 50 anos, que mostra que a habilidade dos experts em saúde mental de predizer se alguém vai tentar suicídio ou não, não é maior do que o cara ou coroa. Então, foi no mesmo ano publicado isso. Então, critérios clínicos para identificar o risco de suicídio é mais ou menos igual ao cara ou coroa. A inteligência artificial tem uma acuidade de 93%. Isso são os efeitos apenas no campo do diagnóstico. Os efeitos no campo do tratamento, né, nós tivemos o ano passado
pela primeira vez, o FDA autorizou oficialmente uma terapêutica digital para o uso, né, no tratamento de transtornos de uso de opioides. É um sistema que faz terapia cognitiva, comportamental, organizada totalmente por um bot, né, por um robô, que é acoplado a dispositivos à distância, por exemplo, em geral isso é para o cell phone, né, para o celular, e que mostra uma capacidade terapêutica bastante importante, mas então, aqui o FDA só autorizou, apesar de o dispositivo em si ele ser eficaz, ele só pode ser utilizado com prescrição de um médico psiquiatra. Em 2018 também, há 2 anos atrás, a Universidade de Stanford, vocês devem conhecer, né, esse experimento que eles fizeram lá, eles desenvolveram um chatbot, né, um robô de conversa, que oferece terapêuticas cognitivas e comportamentais completamente de graça, que pode ser feito pelo computador ou pelo celular, voltadas em especial para tratamento de quadros fóbicos. Os estudos que eles fizeram mostrando que, utilizando processamento de linguagem natural, em conversa apenas com o chatbot, o resultado do tratamento era melhor do que os tratamentos feitos com humanos. Então, nesse sentido, né, para esse tipo de operação, né, o terapeuta humano, para fazer a transformação apenas numa definição estrita de terapia, ele não era melhor do que o tratamento apenas com o robô. Eu estou fazendo apenas essa primeira passagem dessas questões porque nós passamos, em 7 anos, de uma medicina, de uma psiquiatria baseada no diagnóstico operacional, para uma medicina que buscava o marcador biológico como centro da sua ancoragem, e agora para uma psiquiatria dos marcadores digitais, que tem a vantagem de ser muito precisos, não invasivos, e principalmente, vocês vão encontrar em todo o marketing que era feito em torno dessa questão, que poderia ser oferecido a custos baixos, com muita eficácia, em regiões que não dispunham de psiquiatras, psicoterapeutas, etc. Então, era lá que existia isso. Então, já havia uma tecnologia, já havia a ideia de que se poderia oferecer isso, né, esses tratamentos por via online, mas também mediados pelo chatbot, pela inteligência artificial, e havia uma questão de marketing, né, que tinha 2 dimensões principais. Essa prática terapêutica, como que a gente cria a cultura para que as pessoas busquem o tratamento online? Essa é a primeira. E a segunda é a questão, quem que deve estar na outra ponta do tratamento? Um médico de verdade ou um bot, ou um robô de inteligência artificial? Se for um médico de verdade, por quê? Não apenas respostas, digamos, do ponto de vista sindical ou de boas intenções, mas como se pode demonstrar que a presença do médico humano é melhor do que o bot, é melhor do que a inteligência artificial. Vocês vão ver, eu posso mandar depois para vocês, vários experimentos, né, em que já tem tecnologia que você pode fazer do bot, você pode ter o seu médico, fazer um avatar do seu médico, um avatar totalmente realista do seu médico, só que ele vai conversar com você de questões, digamos, técnicas do tratamento apenas por inteligência artificial. Ele tem a forma do seu médico, mas vai transmitir para você os conhecimentos baseados em evidência de uma maneira unicamente virtual. Não é um ser humano que faz isso. Só que, para entregar esse conhecimento baseado em evidência, a inteligência artificial é capaz de analisar e entregar para o paciente de forma acessível o conhecimento que estava nos papiros da Biblioteca da Babilônia
até aquilo que foi publicado no último milésimo de segundo antes daquela conversa. Coisa que nenhum médico humano é capaz de fazer. Então, vocês vejam, o que nós encontramos, paradoxalmente, com essa questão que nós estamos tratando agora, é que a pandemia, ela tornou possível, primeiro, fazer esse salto. Não havia possibilidade cultural, de fato, de se pensar de uma forma radical uma clínica mediada online. Essa é a primeira questão. E ela coloca, então, um novo horizonte de pesquisa para a psiquiatria, para a medicina, para a psicopatologia, que é a seguinte: no que se justifica? Numa prática médica que tem dimensões que são científicas, baseadas em evidências e técnicas, mas também humanas, quais são esses elementos que podem, com vantagem, ser feitos pelo robô e pela inteligência artificial, e quais são aqueles que são especificamente humanos? Eu tenho uma lista de coisas que eu gostaria de discutir com vocês, não é? Mas o que eu só gostaria de interromper aqui, para passar a palavra para o Benilton, para não avançar ainda mais no nosso tempo, que eu já passei muito, é dizer assim: se coloca de uma maneira radical, como nunca, a questão de como é possível para a medicina e para a psiquiatria demonstrar que ela não é apenas uma ciência e uma técnica aplicadas, mas ela é, como falavam os antigos latinos, uma arte médica, aonde que a arte médica não é solúvel apenas numa aplicação direta da ciência médica. Eu tenho uma série de ideias a respeito disso, mas vou deixar para o momento dos debates. Agradeço a vocês a paciência, desculpe que eu avancei demais o meu tempo, mas espero que a gente tenha agora a oportunidade de discutir isso na continuidade do nosso debate. Bom, muito obrigado, Mário. Sem dúvida, vai ter muita coisa para a gente discutir, bastante instigante que você nos trouxe. E passo agora a palavra para o Benilton. Analice. Deixa eu só falar uma coisa. Queria deixar claro aqui para as pessoas que elas podem escrever as suas perguntas aqui no chat, tá? Que vai ser aberto para perguntas depois. Desculpa ter interrompido, tá, Brasil? Perdão. Nada. Bom, foi um ótimo começo de conversa. Gostei desse formato do encontro, de ser mais uma conversa do que exposições. Então, eu vou tentar ser breve nos comentários. E, na verdade, os comentários já estão um pouco enviesados sob a influência da discussão que foi proposta pelo Mário, né? Acho que, assim, em relação ao ponto específico do título, o atendimento online, eu acho que é isso. Nós estamos vivendo a aceleração de um movimento que já vinha acontecendo há alguns anos. Na verdade, é a aceleração de um movimento que ultrapassa em muito a medicina e a psiquiatria, porque se trata de um processo de transformação do campo de realidade em que a experiência humana se dá. Como o Brasil falou no início, né, para os que estão de fora e de dentro, e aqui não faz mais sentido, a gente ainda diz que vai entrar na internet para fazer alguma coisa, mas esse vocabulário vai ser ultrapassado, porque nós vamos viver simultaneamente no mundo físico e no mundo virtual, digital, muito, muito rapidamente. E isso é uma afirmação cujas consequências a gente não tem nem ideia de quais serão, mas, de fato, vão modificar muito não só a prática médica, a prática psiquiátrica em particular, mas a própria experiência de ser alguém no mundo. Eu, assim, particularmente, acho que o espraiamento dos atendimentos online é muito mais positivo do que as eventuais complicações que traz. Num país como o Brasil, isso significa ampliar muito o acesso a formas de atendimento psiquiátrico, psicoterápico, de assistência social, para muitos lugares no Brasil onde ainda as distâncias, a precariedade do sistema de saúde, a concentração de profissionais de saúde nos grandes centros impede que seja feita de maneira eficaz. Então,
isso precisa ser incorporado ao campo da saúde de maneira geral. Na realidade, voltando ao primeiro comentário que eu fiz, o acesso ao mundo digital precisa ser incorporado aos direitos básicos do ser humano. É quase como se a gente devesse dizer que, em algum momento, assim como saúde, educação, moradia e segurança são constitucionalmente bens que todo mundo tem direito, nós vamos precisar acrescentar acesso ao mundo digital. Porque, sem isso, a gente vai criar um tipo de distanciamento social, um tipo de apartheid impossível de ser superado. Então, o avanço dessas terapias online eu acho bastante favorável. A gente vai ampliar o acesso. Há muitas vantagens de muitos pontos de vista, mas esse não é o ponto que eu quero abordar aqui. A eficácia desses mecanismos à distância já todo mundo sabe. Um dos exemplos mais frutíferos e antigos ainda é da época do telefone sem imagem, que eram os centros de valorização da vida, que faziam atendimento a pessoas com risco de suicídio e tinham uma eficácia de fato comprovada. Então, esse ponto, os números, os dados a favor desses atendimentos são enormes. É claro que existem problemas e todo mundo que está nesse métier já conhece os problemas. Há problemas desde tecnológicos, porque o acesso a uma boa tecnologia digital que permita um atendimento online bom é precário. Na população brasileira é muito desigualmente distribuído. A qualidade da nossa infraestrutura no país, em tudo, inclusive nesse setor da rede, é muito precário, de modo que todo mundo sabe a dificuldade que é você manter o fluxo de uma conversa, se você tem quedas na rede, flutuações, esses embaraços tecnológicos que a gente encontra o tempo todo no cotidiano. Seria também uma coisa interessante de discutir, mas talvez isso não seja um ponto que a discussão vá puxar a partir da locomotiva aí de questões que o Mário trouxe, mas essas questões como é que a gente consegue otimizar as ferramentas clínicas, né, de busca dos resultados terapêuticos, como é que a gente consegue entender como é que se dá a resistência ao tratamento na relação médico-paciente, na relação terapeuta e paciente nesse ambiente, né? E, é claro, a gente, enfim, já é um pouco um anedotário entre nós, né? Como é que a resistência pode se manifestar? De muitas maneiras. Às vezes esquecendo de deixar a bateria carregada e, repentinamente, no meio da conversa, a bateria vai-se embora e acabou-se ali o atendimento de maneira abrupta. A não busca sistemática de encontrar espaço de privacidade, de ausência de interrupções, etc. Então, existem várias pequenas discussões técnicas sobre o modo como o atendimento online é feito, que a gente precisa começar a fazer, porque esse é o nosso dia a dia hoje. Mas, de fato, talvez o mais importante seja a gente pensar assim, o chão, as placas tectônicas que, nesse momento, estão se movendo, e movimento do qual o atendimento online, catapultado pela pandemia, é apenas o aspecto mais superficial. E, nesse sentido, a gente poderia dizer o seguinte: nós estamos vivendo um momento na história da humanidade desses em que há certas transformações que estão modificando não apenas aquilo que caracteriza, digamos, o modus vivendi de uma época. A gente sabe que a vida subjetiva, a vida cultural, a vida individual, psíquica individual, ela tem três dimensões que são, no dia a dia, no tempo todo, misturadas, feito café com leite, é difícil de separar, mas que são realmente dimensões diferentes, né? A gente tem a singularidade de cada um de nós é uma história, uma vida, é um universo muito próprio, a gente não se confunde nem com o irmão gêmeo que a gente eventualmente tenha. A gente tem uma outra dimensão que é aquela em que eu sou muito parecido com muitos grupos identitários, muitas formas de ser gente que são típicas de uma época, de uma cultura, de um lugar no mundo e não de outro.
essa dimensão mais particular, socialmente, historicamente conotada, as formas subjetivas, os processos de subjetivação que caracterizam a maneira como a gente aprende a ser um humano. E é muito diferente você aprender isso se você é de uma tribo, sei lá, de uma tribo Yanomami no Brasil, se você no século XIV, no século XVII, se você é um brasileiro na zona sul do Rio de Janeiro no século XXI, se você é um jovem austríaco no final do século XIX, há muita coisa muito diferente nessas três figuras. E isso corresponde a essa dimensão mais historicamente organizada da vida subjetiva e, claro, os processos de subjetivação e também os modos de sofrimento, né? Não apenas as nomeações do sofrimento, mas aquilo que do mal-estar geral da condição humana se configura em sofrimento que depois é visto pela medicina e pela psiquiatria com o nome X, Y ou Z e que nos induz, então, a buscar tratamento. Tudo isso muda e nós estamos vendo isso mudar. O Mário fez uma excelente apresentação de como, em menos de 10 anos, a gente está passando por uma velocidade incrível, né? de uma nosologia pragmática a teórica, etc., superficial, para uma coisa que pretendia ser mais profunda e finalmente científica, para agora ser atropelado por essa velocidade que mistura inteligência artificial e Big Data, criando um horizonte de captura de informações sobre a vida psíquica, de modelagem e de intervenção em muitos níveis na vida psíquica, como a gente realmente sequer sonhava na virada do século. A gente sequer sonhava, eu pelo menos sequer sonhava, queria me deparar com expressões do tipo psiquiatria computacional, psiquiatria de precisão, significando isso que o Mário estava falando, precisão digital. A ideia de marcadores biológicos já era complicada e a gente não tinha ideia de que muito pouco tempo depois iria surgir esse marcadores digital. E o marcador digital que, numa velocidade absurda comparada com o esforço de séculos para se conseguir marcadores biológicos de doenças psiquiátricas, os marcadores digitais, eles rapidamente encontram o jeito de fazer surgir, emergir de uma experiência meio nebulosa, um diagnóstico preciso, ou pelo menos diagnósticos como esse, de depressão, risco de suicídio, demência, etc. e tal. Eu vou voltar a esse ponto depois. Então, voltando ao fio, a nossa vida singular, ela vai sempre ser do jeito que é. Sempre nós vamos sofrer de alguma coisa, o mal-estar é a condição básica da vida humana, então a gente sempre vai ter o mal-estar moldado em alguma forma de sofrimento, culturalmente determinada, biologicamente causada, e sempre haverá instâncias socialmente organizadas para dar conta do nosso sofrimento. Existem formas diferentes de sofrer, porque correspondem a essa dimensão particular, historicamente determinada de organização do psiquismo, mas existem certas coisas que são comuns a todos os seres humanos, ou pelo menos foram comuns até agora a todos os seres humanos e presentes em todas as culturas. Por exemplo, o fato de que você não encontra nenhuma cultura humana em que a experiência humana não seja moldada, constituída, gestada e destruída, eventualmente, pelo tipo de uso que nós fazemos de barulhos, rabiscos e sinais que compõem a linguagem. A ideia de que nós somos uma espécie que emerge plenamente pelo fato de que temos uma biologia própria, córtex, neocórtex, e depois que isso, no contato com uma alteridade da qual nós somos particularmente dependentes, ao contrário de todas as outras espécies, nós somos talvez a espécie mais prematura ao nascer, então nós dependemos de um outro primordial, fundamental, que, por meio da linguagem, não importa de que tipo, nos constitui como, então, humanos. Então, esse tripé da nossa biologia, né? E da maneira como ela se expressa, e no humano, nós sabemos, não se expressa apenas por padrões pré-determinados instintuais. Nós temos o impulso biológico, que, por conta da linguagem, se esfacela em milhões de objetivos, buscando coisas que na natureza não existem.
E isso é ordenado, quando dá tudo mais ou menos certo, pela presença de um outro que me constitui, que me faz ver que eu sou um eu, que eu estou diante de outros eus, me constitui como indivíduo e como membro de uma coletividade. Esse tripé, então, da moção biológica, do outro que a acolhe, e acolhe fundamentalmente pelo meio da linguagem, que dota de sentido a existência, isso é uma coisa que, digamos, está presente em todas as culturas, diferentemente daquelas características particulares e, sobretudo, das características singulares. Ora, uma das coisas que a gente está vendo agora é que o desenvolvimento, sobretudo, das tecnologias de comunicação, a inteligência artificial, as mídias digitais, a Big Data que essa junção promove, isso está mudando coisas que eram até pouco tempo invariantes. Por exemplo, isso já tem mais tempo do que os últimos 10 anos dos marcadores digitais, mas durante a quase totalidade da experiência, da história humana, intimidade psicológica, intimidade emocional, implicava quase sempre proximidade física. Isso desapareceu, foi desaparecendo ao longo do tempo, mas com o surgimento da internet e das mídias digitais, isso de repente sumiu. É isso, Mário Eduardo está longe ou está perto? Está longe e está perto. Essas categorias que organizam a nossa experiência no tempo e no espaço, e o espaço medido em termos de distância física, ele está desmoronando. Ou desmoronando, ele não está desmoronando, ele está se reformulando com o fato de que agora a gente entra e sai do mundo físico com cada vez mais facilidade. E o mundo, e muito do que é vivido no mundo físico é decidido, é vivido nesse mundo digital. É onde entra o atendimento online. Então, a ideia de que o meu corpo, é algo que me distancia do resto do mundo, hoje em dia é atravessado, é atropelado, é ultrapassado pelo fato de que hoje, e na pandemia, a nossa mobilidade física está completamente estancada e, de modo só aparentemente paradoxal, a nossa mobilidade subjetiva, digitalmente impulsionada, ela é total. Ela se impulsionou de uma maneira que, hoje, todo mundo que tem acesso à internet está se movimentando pelo mundo muito mais do que antes. Então, categorias fundamentais na ordenação da vida psíquica, como o tempo, como o espaço, como a ideia de intimidade, a distância ou a fronteira entre aquilo que é o campo do eu e o campo daquilo que é não eu, tanto o outro semelhante como a alteridade do mundo, e isso ganhou uma força muito intensa nos últimos 300 anos, o surgimento do indivíduo psicológico, né? Do indivíduo dotado dessa capacidade de introspecção, dessa intuição de que a verdadeira essência minha está dentro de mim e é um segredo que eu só revelo a quem eu quiser. Pode ser o padre, pode ser o pai de santo, pode ser um amigo, pode ser o psicanalista, o psiquiatra, etc. Se eu calo a minha boca, ninguém sabe o que eu desejo sexualmente. Isso acabou. A não ser que você seja um náufrago e não tenha acesso à internet, isto acabou. A nossa intimidade agora, psicológica, a mais recôndita, a inconsciente, é totalmente devassada pelo tipo de rastro que nós deixamos na nossa circulação no mundo digital. De modo que uma coisa que é constituinte do que é a subjetividade moderna e, portanto, esteve presente na constituição de todas as modalidades de psiquiatria, de teorias do psiquismo e de modalidades de intervenção do psiquismo, como essa, a ideia de que existe algo que está dentro de mim, algo que está fora de mim, e quem está fora só tem acesso se eu abro alguma janela, isso se acabou. E agora você pode fazer isso, como o Mário estava dizendo, você pode detectar uma inclinação ao suicídio mesmo em alguém que ainda não está disposto a admitir que isso é o fato. Você pode dizer que alguém é um homossexual antes que a pessoa esteja preparada para admitir isso, por conta desses rastros. A quantidade de segundos ou milissegundos que você gasta vendo uma imagem mais do que a outra.
o tipo de vídeo que você vê até o fim, que você repete de ver, enfim, a gente sabe como é que opera essa captura maciça de dados, né? Isso não pode ser sem consequências para a psiquiatria, porque ela está mudando aquilo que é o nosso chão, a experiência subjetiva dos indivíduos e a maneira de sofrer. É claro que não vai dar tempo de fazer isso agora, mas as próprias modalidades de sofrimento, o que é que causa sofrimento psíquico em mim, também está vivendo um verdadeiro tsunami. Por quê? Porque se o mundo em que a minha intimidade está dentro de mim é o mundo em que a minha intimidade ela é devassada e ela é devassável, né? Ela é externalizável, às vezes de maneira completamente irresponsável e criminosa, é claro que essa transformação produz fontes de sofrimento, produz regimes de sofrimento que antes a gente não tinha, pelo simples fato de que o mundo era outro. E as pessoas eram outras. Os eus se organizavam de outra maneira. Como consequência disso, também a própria ideia do que é a experiência de sofrimento inevitavelmente muda. É claro que os seres humanos sempre sofrem, porque é isso, o mal-estar é uma condição necessária, é ao mesmo tempo causa e efeito da civilização. Então, ela nos atravessa. Querer acabar com isso é construir o admirável mundo novo de Huxley. Você acaba com o sofrimento, mas você acaba também com a experiência humana, tal como a gente conhece. Não tem mais Shakespeare, não tem mais nada daquilo que a gente valoriza. Não tem muita coisa que a gente desvaloriza, né? No Admirável Mundo Novo não havia guerra, não havia doença, mas não havia sofrimento algum. E, portanto, também não havia criatividade, não havia inovação. Era um mundo de não-humanos. Mas o fato é que nós, nos últimos 300 anos, fomos sendo gente vivendo o sofrimento como algo que dizia respeito a experiências de dilaceramento interno, dificuldade de entendimento de si próprio, conflitos, uma natureza conflitiva do sofrimento. Eu não sei por que eu sou assim, por que eu sou assado. E a busca do atendimento era sempre uma busca no sentido de uma instância, um agente que fosse capaz de jogar luz sobre isso, de nomear, interpretar, reconduzir a um bom caminho aquilo que era esse universo interior. É isso que estava sempre subjacente à própria ideia de patologia, né? Porque patologia vem de pathos. Pathos é aquela afecção que nos atinge, né? Da qual nós somos, digamos, alvo, daquilo que nós somos objeto, de alguma maneira. Pois bem, isso está mudando. Já mudou desde os anos 80 com a ideia de transtorno, que pela superficialidade, pelo caráter pragmático, convencional, etc. e tal, já não mirava exatamente na experiência vivida, mas no tipo de efeito que aquela experiência tornava visível. Agora, com isso tudo que o Mário falou, a ideia mesmo de que, quando a gente fala de psiquiatria, ou de transtorno mental, ou de doença mental, ou como a gente queira, a gente está falando de algo que tem a ver com o que os fenomenólogos estudavam como sendo psicopatologia, o ponto de vista do mundo e de mim, que eu sinto de maneira encarnada, vai ficando um pouco na sombra. Porque o olhar da psiquiatria, o olhar da medicina, e o olhar de cada um de nós está voltado para outro lugar, para os sinais objetivos, mensuráveis, quantificáveis, rastreáveis, que fazem com que eu sinta não exatamente qual é o tipo de conflito que me atravessa, mas qual é o tipo de insuficiência de qual eu sou vítima, qual é o tipo de desacerto, né, ou de ineficácia psíquica que as minhas funções estão demonstrando apresentarem. Sai-se de um modelo do entendimento do sofrimento para um modelo de agenciamento de uma melhor performance psíquica, vamos dizer assim. De novo, isso não tem pequenas repercussões, e eu acho que, vou tentar concluir agora, eu acho que isso põe em questão o que eu acho que está no centro da apresentação do Mário, que é o próprio horizonte da psiquiatria. Né? A psiquiatria foi a última das especialidades. É a última não, porque agora você tem isso, das especialidades computacionais, etc., mas da grande clínica. Né? E desde seu início,
a psiquiatria tem esses dois polos, né? O polo, digamos, vou caricaturar agora, mas eu acho que todos vocês compreendem. O polo científico, os alemães que tentavam estudar o cérebro para poder entender as causas biológicas das psicoses, da esquizofrenia, ainda não chamada assim logo no início, da loucura, digamos assim, e os alienistas que, embora fossem organicistas eles todos, mas a falta de instrumentos para agir nesse nível, tentavam entender o que era o sentido da experiência da loucura. Sentido e causa, né? E, de alguma maneira, independentemente das diversas orientações, a psiquiatria sempre teve como telos, como horizonte, a possibilidade de oferecer aos indivíduos recursos para que eles pudessem reorganizar seu próprio horizonte existencial. Isso põe em questão, isso está no centro da questão que o Mário colocou. Quando você vive hoje em dia um mundo em que inteligência artificial, computação, big data, etc., são capazes de prescindir de análises psicológicas, de aferições emocionais, onde você pode dar diagnósticos muito precisos de risco de suicídio, de depressão, de demência, seja lá do que for. E isso já acionar toda a parafernália de atenção, cuidado e medicação e atendimento online, seja lá o que for. Quando a psiquiatria vai se tornando isso, ela ainda é psiquiatria? Ou, dizendo de outra maneira, quando isso vai acontecendo, a gente precisa, talvez, de novo, retomar com vigor uma discussão que é basicamente sobre as bases filosóficas, aquilo que ordena o sentido, sobre a natureza da prática psiquiátrica. E isso tem a ver com essa pergunta. Então, para que serve? Para que serve um psiquiatra? Se os robôs, os chatbots e robots, e eles serão cada vez mais numerosos, podem diagnosticar com mais precisão, eles vão ter todo o conhecimento de todos os casos clínicos que já foram relatados, tudo. Então, quando responder a mim, o avatar vai saber muito mais do que todos os meus analistas, ou psiquiatras, ou supervisores souberam algum dia. Então, para que vai servir? Essa que é a grande questão que eu acho que a gente tem que... E vou terminar com a seguinte provocação. Quer dizer, então, retomando para terminar. A gente tem discussões sobre o setting. A gente tem que fazer isso e estamos fazendo isso inevitavelmente. A gente tem uma outra questão que a gente está começando a desenhar. O que é que está mudando na experiência? Na experiência de ser alguém, de ser um eu, na experiência de sofrimento nesse mundo novo, e na experiência de busca de alívio para esse sofrimento, que é o campo da experiência, que aquele setting deveria promover de maneira positiva. E essa discussão sobre essas bases filosóficas, ontológicas, talvez, da própria psiquiatria, né? E aí eu acho que, quando o Mário estava falando sobre a capacidade dos aviões, né, Airbus, e um avião sem piloto, eu me lembrei imediatamente do filme do Clint Eastwood, Sully. Acho que aqui no Brasil chamou-se Sully. Aquele episódio em que o avião em Nova York subiu, no que subiu, os pássaros entraram nas turbinas e ele chegou à conclusão que a única coisa que tinha que fazer era pousar no rio. Deu tudo certo, ninguém morreu, ele foi processado. Por quê? Interesses das agências de seguro, etc. e tal, que mostraram por A mais B, com toda a parafernália de inteligência artificial, etc. e tal, fizeram inúmeros testes e chegaram à conclusão de que ele teria tido tempo de ir para o aeroporto X e, portanto, não ia perder o avião, milhões de dólares, etc. e tal. E ele, no filme, é claro, é romanceado, eu não sei a história exatamente real como aconteceu, mas no filme, o que é interessante é que há uma virada no final da audiência, em que eles estão sendo ali prontos para serem massacrados, ou seja, o egoísmo, o narcisismo, a falta de confiança na tecnologia teria feito eles arriscarem a vida de cento e tantas pessoas e terem criado um prejuízo enorme para as companhias. E aí, o que o Sully mostra é algo que a gente deveria lembrar a propósito desse Airbus. Ele começa a mostrar que toda aquela tecnologia ela estava baseada na experiência passada, de todos os aviões que caíram, de todos os pilotos. Blá, 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 blá. O que acontece é que naquele episódio havia algo inédito. Havia algo para o qual algoritmos ainda não tinham sido criados para resolver. E resumindo um pouco a argumentação,
É isso que faz com que o piloto daquele avião justifique o fato de que ele tomou para si, como ser humano falível, a decisão num momento inédito e que deu certo. Isso talvez seja um elemento a ser conduzido na discussão da pergunta que o Mário fez, né? Outro ponto que eu acho importante, o Mário não mencionou isso, mas eu acho que é inevitável nessa discussão, é a seguinte: quando eu digo que os algoritmos da inteligência artificial são capazes de diagnosticar depressão, eu estou dando de barato de que o que é depressão está definido de antemão. E está definido não pelos algoritmos, não pela inteligência artificial, está definido por humanos que definiram historicamente o que é depressão, resolveram colocar quais são as suas características e, a partir daí, a máquina, a inteligência artificial, faz o seu trabalho. Perfeito, ótimo. Eu, pessoalmente, acho que esses algoritmos vão nos ajudar muito. No entanto, existe um detalhe que a gente não pode, de jeito nenhum, esquecer e que tem a ver com a pergunta para que serve a psiquiatria. E aí eu me lembrei, ouvindo o Mário, é meio uma piada, mas eu espero que seja assim, elucidativo do meu ponto de vista. Não existe isso, mas é fácil, eu imagino, você montar um algoritmo que faça com que a pessoa, consultando 5 minutos do seu computador ou conversando com você, fazendo uma meia dúzia de perguntas, descubra para que time você torce. No meu caso, rapidamente ele chegaria à conclusão de que eu sou botafoguense. Isso é um traço psicológico que, na minha personalidade, faz diferença. Como faz em qualquer um que gosta de futebol, ser palmeirense ou ser corintiano faz uma enorme diferença. Ser Flamengo ou ser Botafogo faz uma enorme diferença. Mas brincando com a ideia, vocês vejam só, é fácil você identificar um traço que me caracteriza. Onde é que está a interrogação? Porque é claro que para muita gente esse traço me coloca como candidato a algum tipo de tratamento, porque ser botafoguense seria uma espécie de transtorno, alguma coisa parecida com um transtorno mental. O que não está muito longe da verdade. Mas a questão é, quem é que define que aquilo que é capturado objetivamente como signo de X significa que X é algo a ser tratado? Como é que nós definimos o que é o patológico? Qual é a fronteira que define a normalidade, a atipia, a simples diferença tão normativa quanto o normal, e aquilo que é patológico? E você diz, é preciso tratar. Esse é o nosso métier. Nós estamos o tempo todo operando sem pensar nessas fronteiras. E é claro que isso, como implica valor, implica muito mais do que a objetividade dos dados quantificáveis, mensuráveis, que a inteligência artificial e Big Data e tal compõem. Então, aí é um ponto em que eu, respondendo já um pouco à provocação do Mário, né, diria, nós temos um ponto em que apoiar a necessidade do psiquiatra, ou do médico, ou da psiquiatria. É de que no caso da saúde mental, talvez mais do que na medicina, certamente mais do que na medicina em geral, o que é definível como objeto de intervenção necessário ou desejável, patologia, é algo que depende de uma discussão humana. Porque, no fundo, o normal, no caso da saúde mental, é aquilo que nós consideramos preferível. Não é um fato da natureza. Não é como um dente que eu posso objetivamente dizer que ele está normal ou está patológico. Mesmo no dente você tem uma discussão, mas no caso da saúde mental, a ideia de valor ela é crucial. A ideia de valor, a ideia de patologia, e, portanto, eu acho que isso é uma ressalva para a gente ter um pouco de cuidado com as expectativas de transformar a psiquiatria numa disciplina totalmente científica, isto querendo dizer totalmente objetiva e fundada em dados que não contêm valor algum, apenas a objetividade de fatos naturais. Bom, queria terminar por aqui. Bem, obrigado, Benilton. Vamos dar agora início às perguntas. Eu vou me valer da posição de comentador de vocês para fazer uma pergunta.
Foi uma situação que eu vivi recentemente, uma senhora de 90 anos que começou a me telefonar nesse período da pandemia, muito ansiosa. E aí eu falei, por que a senhora... Vamos falar, eu vou ver a senhora, a senhora peça a sua filha, ela vai colocar a senhora na câmera, e eu vou poder vê-la, a senhora vai poder me ver. E aí ela acabou concordando, e aí nós fizemos um atendimento online, né? Mas aí, ao final do atendimento, ela virou para mim e falou assim, mas, doutor, não é isso que eu queria. Eu queria um atendimento que eu pudesse olhar o senhor olho no olho. E eu pergunto, qual é essa diferença de um atendimento virtual em que o paciente dá ensejo a dizer isso? Mário Benilto, fica à vontade de responder. Olha, Brasil, eu acho assim que, nesse caso, talvez a resposta esteja com ela e não com a gente, em geral. Porque eu acho que terá outros exemplos de outros pacientes seus que lhe dirão que tem com você uma relação olho no olho, talvez até mais aguda agora, porque você não tem um ambiente, você só tem a sua face e a face dele na tela, e para muitos talvez seja o oposto do que ela está vivendo. Agora sim, olho no olho. Você não se dispersa, nem ela, não tem o ambiente todo cheio de estímulos e tal. Então, por que para ela é assim? Eu acho que é uma pergunta que, a rigor, só ela poderia, de alguma maneira, claro, num diálogo qualquer, trazer de dentro de si. Eu acho que é uma pergunta super profunda e super cheia de consequências, sabe, Antônio? Porque, assim, o virtual coloca em jogo de cara a questão da imagem. Nós já falamos da questão toda do avatar. Você sabe que tem estudos, né, da relação do sujeito com o avatar, né, de relações amorosas. Assistiram aquele filme Ela, né? E o sujeito fica apaixonado por uma voz que ele sabe que é um avatar. E não tem nem imagem, é só a imagem da voz. Ele desenvolve um amor verdadeiro por algo que é ilusório e que ele sabe desde o início, mas ele desenvolve um amor verdadeiro. Então, tem uma série de estudos de que se pode ter relações, inclusive amorosas, com suporte virtual, sabendo que não é com um humano, que é só com suporte virtual. Você vai ter problemas, né? Nós vamos ter uma dimensão é a dimensão da imagem, a outra dimensão é a dimensão da linguagem. Olha que coisa paradoxal, não? A inteligência artificial, ela de certa maneira demonstra que o Lacan e o Freud tinham razão, né? Quando eles dizem assim, olha, o inconsciente é estruturado como uma linguagem. O que isso quer dizer? Quando você tem um algoritmo que pega apenas indícios significantes lá que marcam o indício de um sujeito e você vê ali que tem as marcas do sujeito. A inteligência artificial, sem fazer qualquer psicologia, ela pode fazer, como o Benilton falou, descobrir se o sujeito tem orientações homossexuais antes dele mesmo, já tem programas que mostram, por exemplo, qual é a orientação do olho quando aparece uma imagem sexual, o que atrai mais o olhar, qual é o tipo de linguagem. Tem, né, consegue ter indícios, né, marcas de sujeito que fazem com que o programa conheça o sujeito melhor do que a psicologia do próprio sujeito. Nós estávamos comentando esses dias, né, Benilton, o famoso artigo lá do Esquizofrenia 2017, que tem entre um dos autores, o Siddhartha Ribeiro, né? Foi um clássico automático, instantâneo da psiquiatria. Eles estudam jovens com comportamento com esquizotípico, né? Retraídos, inibidos, esquizoides, e eles relatarem um trecho de sonhos, e nesse relato isso é lido pelo programa de inteligência artificial, vendo apenas 2 parâmetros linguísticos, né? Forma de sintaxe da frase e que tipo de encaminhamento que ele faz. Eles estudaram, acho que foram 34 pacientes. Acompanharam 2 anos e meio. No final de 2 anos e meio, desses 34, 5 tinham desenvolvido um quadro psicótico franco. Aí eles abrem a previsão do computador, da inteligência artificial. Eles acertaram 5 que desenvolveriam
e não erraram nenhum, não teve nenhum falso positivo, não teve nenhum falso negativo. Só por critérios exclusivamente sintáticos e linguísticos, eles fazem um diagnóstico de psicose melhor do que qualquer clínico. Ora, você pega, por exemplo, as apresentações do Lacan em Santana. Ele dizia, olha, o sinal principal que eu vejo para ver se é psicótico é se tem alteração formal na linguagem, se tem desestruturação gramatical e se há ruptura nesse nível. Ora, o computador faz exatamente a mesma coisa que a proposta do Lacan, só que faz melhor que o Lacan. Essa que é a questão. Para fazer essa dimensão unicamente formal da gramática e da linguagem, nenhum psicanalista é melhor do que a inteligência artificial. Então, se colocam outros níveis da experiência humana. Nós já falamos da imagem, falamos da linguagem, mas tem outras. O que quer dizer mesmo o corpo? O sujeito pode ter um amor verdadeiro por um avatar, por uma voz artificial. Tem uma coisa que aparece que não é só o corpo, e essa vai ser um dos campos de pesquisa que mais vão se desenvolver certamente no futuro, com todo o desenvolvimento da inteligência artificial, que é a questão do vivo. Existe uma especificidade do vivo em relação ao corpo, em relação à linguagem? No que um programa que funcione completamente como um sistema de linguagem articulada, que não precisa da consciência para funcionar. Quer dizer, um computador funciona como Lacan dizia, que funcionava inconsciente. Ele é o discurso do outro, é o que o Benilton falou. No fundo, ele é o discurso do programador. Essa é toda uma linha de pesquisa dentro da história da computação, desde o Turing. O Turing já dizia que o computador ele não pode programar-se a si mesmo. O Gödel, nos debates com o Gödel, no teorema da incompletude, um sistema não pode ser ao mesmo tempo, como um sistema lógico não pode ser ao mesmo tempo complexo e consistente, ou ele é um ou ele é outro, ele não pode ter todas as cadeias lógicas funcionando e ao mesmo tempo se autoprogramar. Então, em algum lugar, alguém funciona como programador, ou seja, em algum lugar tem tomadas de posição do sujeito. Em algum lugar tem algo que tem isso que o Benilton falou. Não é previsto no programa, ele é constatado pelo programa, mas o próprio programa não pode funcionar assim. Mas isso não é uma especificidade da inteligência artificial na psiquiatria. Quando a gente tinha o DSM também funcionava assim. Quando você escolhia categorias, algumas e não outras, e colocava critérios de cura e não outros, havia uma tomada de posição de sujeito ali. Que seja um sujeito político, social, singular, pouco importa, essa tomada de posição do sujeito, que podem ser formalizadas com diversos suportes. Um suporte tipo DSM, um suporte tipo ARDoc, um suporte tipo inteligência artificial, que vai controlar as práticas clínicas no futuro. Então, eu diria que uma das questões, para voltar à tua pergunta aqui, o Marco Antônio, existe uma especificidade do vivo, algo que o computador, em relação ao vivo, tem um salto no vivo que não tem no computador? O que é essa especificidade do vivo? Vocês lembram, por exemplo, no Blade Runner, no primeiro Blade Runner, é interessante, porque no próprio replicante tinha o programa da morte, porque o computador não morre, mas o replicante morria também. Ele sabia que morria. Que tipo de incidências isso tinha no programa? Mas uma coisa é o programa tem escrito o seu término, outra coisa é que isso se dê na experiência da vida. Então, a definição de vida, os dois grandes enigmas da ciência. O grande enigma da ciência não é o inconsciente. Tanto a inteligência artificial como as neurociências, de certa maneira, demonstram o inconsciente. Os grandes enigmas são o que é a experiência da consciência e o que é a experiência da vida. Então, isso vai nos colocar em horizonte de pesquisa totalmente novos. E eu só queria concluir, porque já me alonguei bastante, mas pegar um gancho nessa coisa que o Benilton falou, que eu acho que é muito perspicaz e pertinente, que é o problema da patologia. Porque como esse programa de inteligência artificial, no fundo, ele executa inconscientemente um programa do programador, ele vai embutir uma visão de patologia e vai embutir um programa de cura. Ora, se o programa de cura e de identificação de patologia for só dizer quando é que está patológico, quando ele não está se sentindo bem,
ou quando ele não está funcionando socialmente, entende? Tanto o programa de identificação desses problemas, desses desordens, quanto o tratamento são tomadas de posição política, são tomadas de posição ética. Então, aquilo que ficava escamoteado na psiquiatria anterior, com uma velha antipsiquiatria e tudo mais, volta com uma questão de sobrevivência, não apenas da psiquiatria, mas da própria medicina. Porque se todas as partes técnicas e relacionadas a saber vão ser melhor executadas pelo programa e pelo robô, então, aonde que vai entrar aquilo que é insubstituível? O que não cabe no programa, a posição do sujeito, o corpo e a vida. Mas só que isso ainda resta a definir. A vida, ela é solúvel em linguagem? Ela é solúvel em jogo de linguagem? Essa é a grande questão. Qual é a relação que tem a vida, a experiência da consciência, com o seu arcabouço de linguagem e como se estrutura no mundo? Isso é um mega debate que nós vamos ter a enfrentar no futuro. Bem, vamos às perguntas. Annalise, não sei se já recebeu alguma. Recebi sim, Brasil. Tem aqui uma pergunta da Mônica Vidal. Como lidar com o bias da inteligência artificial? Poderia ser um novo agente de exclusão? Uma pergunta da Mônica Vidal. Eu acho que tanto o que o Benilton falou e que eu também me falo, de certa maneira, já antecipa a resposta disso. Não existe programa neutro. O programa não é algo que simplesmente se autoprograma em função do bem. Ele sempre executa um programa, ainda que ele possa aprender consigo mesmo, ele aprende no interior das possibilidades que foram escritas nele. Então, um dos aspectos mais importantes, o Benilton já tinha levantado isso também, é da gente poder ver que tipo de valores, que de visão de mundo, de proposta de realização humana estão embutidas nas categorias que vão ser identificadas tanto como desordem, como os tratamentos que vão ser propostos. E sem isso, não tem ética de clínica possível. Então, parece que aqui nós estamos diante de um horizonte radical na pesquisa psiquiátrica. Diga, vai. Tem um filme, só um spoiler, tem um filme com o Philip Seymour Hoffman, que é ele faleceu há pouco tempo, é um dos atores mais brilhantes do mundo, aí, que morreu, suicidou-se, ou de overdose, não me lembro, que ele sempre fazia papéis secundários, mas o papel secundário tomava conta do filme. E esse filme era o seguinte, vou dar um pequeno, vai ser bem curto. Era uma equipe de Hollywood que estava indo gravar uma super mega produção numa cidadezinha mais Jacatatu no interior dos Estados Unidos. Então, eles contam a transformação naquela cidadezinha, aquele povo mais atrasado possível, com as megas estrelas de Hollywood. E as únicas pessoas lúcidas que tinham era o diretor do filme, no meio daquela zona que virou aquela cidadezinha, e o médico da cidade. Só que o médico era um alcoolista total, completamente bêbado. E o diretor era o Philip Seymour Hoffman. E um dia eles estão lá batendo papo, eles ficam muito amigos, e o diretor pergunta para o médico, mas você, né, o único médico da cidade, você é bêbado, você bebe desse jeito, você acha que você executa bem o seu papel de médico? E eles assim, perfeitamente, sou eu que seguro a mão deles quando eles estão morrendo. Benilton, você ia falar alguma coisa? Uhum. Não, era apenas um comentário que, sim, a pergunta da Mônica, sim, é claro. Na verdade, assim, qualquer instrumento tecnológico, qualquer ação humana pode, mesmo inadvertidamente, provocar exclusões, né? Já há casos, eu não me recordo agora com precisão, mas já há casos relatados, quem quiser pesquisar vai encontrar isso facilmente, de programas de inteligência artificial feitos para rastrear, geralmente ligados à polícia, rastrear criminosos. Nos Estados Unidos já houve denúncia de programas que têm um bias. Qual é o bias? Se você é negro, você tem mais chance de ser considerado pelo software como um potencial criminoso. Agora, na pandemia, você pode imaginar que se você bobear, você vai fazer
um programa que vai, se você tem olho puxado, a chance de você ser considerado, aliás, até que não, né? Se você for brasileiro, falar com sotaque brasileiro, você vai ser altamente provável, você vai ser provavelmente identificado como um risco e por aí vai. Eu acho que disso a gente não escapa também, né? Qualquer tecnologia, qualquer ação humana pode provocar. O que a gente pode fazer é estar ciente disso e tentar estar aberto a todas as formas de controle das inevitáveis exclusões que a gente inadvertidamente vai fazendo. Eu tenho uma observação feita aqui pela Renata Azevedo. Falou o seguinte: excelentes apresentações. Estamos tendo uma experiência muito interessante de atendimento online de profissionais de saúde, pacientes internados com Covid e seus familiares aqui na Unicamp. Mas me pergunto, e depois, como seguirão os atendimentos que se estruturaram online? Boa pergunta, eu acho. Eu acho que a resposta vai ser variada, né? Eu, por exemplo, comecei atendimentos agora durante a pandemia. Como é que eles seguirão depois que não houver mais quarentena? Não sei. Não sei. Acho que isso vai depender de cada caso, assim como eu acho mesmo isso na medicina privada, na medicina pública, eu acho que também será a mesma coisa. Tendencialmente, eu tenho a impressão de que nós vamos ter, mesmo depois de passar a quarentena, um aumento muito significativo de atendimentos online. Mas aí já não obrigatórios, né? Opcionais, alternativas. A gente vai ter um leque maior de possibilidades de atendimento. Mas o que vai definir mesmo para onde a coisa se encaminha, acho que vai depender da análise de situações do caso, das circunstâncias, das possibilidades. É claro que há pessoas que têm mais condição de sair de um atendimento online para um atendimento presencial, outros não. Acho que o mais importante é que a gente vai ter mais uma carta na manga para poder montar um jogo. Bom, eu queria falar uma coisa, a Renata, né? Eu queria deixar um grande abraço para a Renata, nossa colega, amiga do Departamento de Psiquiatria. Eu quero testemunhar que eles estão fazendo um trabalho magnífico no Unicamp, que se criou nesse momento da pandemia, em que se abriu primeiro um espaço virtual para quem estava na linha de frente do combate do vírus, enfim, da pandemia, e depois se estendeu para famílias, para os pacientes, para o momento da morte, né? E que há uma procura imensa, com resultados extremamente interessantes e coisas super criativas. Como é que você torna possível, por exemplo, você se despedir de alguém que está sozinho na UTI, que não pode ser visitado por ninguém, que vai morrer? Ou como é que você dá um espaço para um profissional, né, mesmo à distância, poder falar das suas angústias, falar de ele expor sua pele à morte para realizar o seu trabalho. O que eu me inspiraria a te dizer, Renata, é assim, uma das coisas que para mim é mais marcante nesse trabalho é o envolvimento das pessoas. Apesar de ser virtual, as pessoas implicadas, elas estão de corpo e alma lá dentro. Porque as pessoas, assim, quem procura o serviço encontra, apesar do meio ser virtual, um desejo firme, decidido, claro, de estar presente, de participar, de criar novas vias, enfim. Então, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que muito do futuro, tanto dos dispositivos que foram criados agora, né, para a Covid, mas o futuro dessa telemedicina vai depender do desejo da implicação, porque quando isso se burocratizar ou virar uma rotina mais ou menos sistemática, eu acho que vai perder muito da sua vitalidade. Toda a questão é como qualquer clínica. Como é que o sujeito pode estar vivo lá dentro, de fato? Eu queria falar uma coisa também dessa coisa da morte, né? Porque tem a ver com o virtual. Né? Eu me lembrei, logo que eu cheguei no Unicamp, lá nos anos 80, fazer minha residência, tinha uns seminários que o Rubem Alves fazia com os estudantes, cada um trazia suas poesias, seus contos. Eu me lembro de um conto que um dos estudantes apresentou, nunca me esqueci, mais de 30, quase 40 anos atrás,
e que chamava A Matéria Amada, e que era o seguinte: o menininho estava do lado do corpo da vovó que tinha morrido, ele chorando copiosamente. Aí vem um adulto consolar. Né? E aí o adulto diz para ele: não, mas ela está muito bem, né? E ela está agora no céu, ela está muito bem, está muito feliz esperando por nós. Isso aqui é só matéria. O menininho responde: mas é a matéria amada. A matéria amada. Então, como criar um dispositivo virtual à altura disso que está em jogo? Você não tem contato com a matéria amada, mas o melhor que você pode fazer é esse testemunho. Você pode criar com esses dispositivos. Depende muito, eu acho que muito do sucesso que está acontecendo hoje nesse dispositivo criado na Unicamp, liderado pela Renata, é da verdadeira implicação das pessoas. As pessoas estão lá. Quando isso virar coisa burocrática, para você preencher ficha, para você ganhar o seu salário, o reembolso do convênio, não sei como é que vai ficar. Sabe que nessa coisa desculpa dar essa parte, mas nessa história de atendimento online, está tendo uma grande experiência de atendimento em alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos online, né? E eu acho que isso vai ter que ser uma proposta, né, no futuro. Que haja esse tipo de grupo online, porque tem muita gente que não saía, muitas pessoas não saíam de casa, não se expunham em alcoólicos anônimos e narcóticos anônimos nas suas cidades de origem ou nas cidades periféricas, por não querer se expor, né? E agora estão podendo participar em outros locais. Então, isso vai ser essa coisa da Renata acabou sendo um problema de como é que vai ser depois, né? Um problema que é solução, obviamente, né? Eu queria fazer um comentário, que eu estava assistindo aqui o Mário Benilton falando, e eu estava me dando conta. Houve um momento aqui que tinham 196 pessoas assistindo. Agora, vocês imaginam uma sala com 196 pessoas. Qual seria o sentimento que a pessoa que estaria na última fila da sala teria assistindo essa palestra? E qual é o sentimento que cada um está tendo aqui, está olhando para vocês, falando, a proximidade que isso está despertando? Gostaria que vocês pudessem falar sobre isso. Eu posso falar por mim aqui, né? Tanto dessa experiência, mas hoje, em particular, eu me sinto muito presente, muito envolvido. Não estou vendo, né, o rosto das pessoas, mas dá para perceber um clima, uma atmosfera que, né, a própria presença das pessoas tão interessadas, tão ávidas por essa questão, acho que transpassa tudo que nós estamos conversando. Quer dizer, diga mais. É verdadeiro. Não, eu também, eu acho que isso não é sempre assim, né? Um dia desse eu tive num encontro como esse, porque aí eu acho que, não sei se por pouca familiaridade com o dispositivo da pessoa que tinha me convidado, eu sei que quando eu me chamou para falar e tal, eu comecei a falar e eu fiquei, todo o tempo que eu estava falando, olhando para mim mesmo, falando como se eu estivesse falando no espelho. Foi uma experiência estranhíssima, porque eu precisei fazer fenomenologicamente uma clivagem, olhando para mim, porque eu precisava olhar para a tela, não ia poder ficar olhando para o lado, olhando para mim sem querer me enxergar, tentando atravessar a minha própria imagem pelo... Bom, isso são as vicissitudes dessa tecnologia que ainda é tosca, né? Porque essa é outra coisa, que eu acho que em 5 anos o Zoom, esse Zoom aqui que a gente está fazendo, vai parecer carroça. Então, a gente vai ter muito mais recursos para poder sentir essa presença de uma maneira mais intensa, né?
A gente ainda é mais ou menos, mal comparando, é como aqueles telefones que você dava aquela manivela, chamava telefonista, por favor, me ligue para número tal. Ainda é mais ou menos assim, né? Porque, é claro, a gente ainda está muito na tela chapada, a imagem não tem 3 dimensões, fora que os outros sentidos são todos, tirando o ouvido e a visão, estão escanteados. Tudo isso eu acho que vai se modificar. A própria tecnologia da câmera, que vai ser capaz de capturar o olhar, quando o olhar para a tela se tornar crucial, e está se tornando, né, cada vez mais, a tecnologia vai fazer com que a gente não tenha mais essa coisa esquisita de conversar com a pessoa, ela olhando para baixo e ela me vendo olhando para baixo. Esse tipo de coisa assim. A fenomenologia dessa experiência vai se tornar cada vez mais rica. E talvez a gente se acostume a um outro modo de calor, né? Porque também tem isso, a gente se acostuma a coisas inéditas com muita velocidade. A gente é uma espécie que se adapta a tudo, né? E pode ser que haja coisas daqui a 5, 10 anos que sejam mais interessantes até do que o encontro físico. Não sei. Eu tendo a ver com otimismo isso. Analice, você está sem som. Está sem som, Analice. Tem aqui mais um comentário de Redi, que está falando, não sei se é Redi, não sei, falando o seguinte: parece que dizer que quem está presente no atendimento virtual é alguém de corpo e alma, nos diz do caráter surreal do atendimento robótico. Isso não contradiz absolutamente toda a proposta dessa modernidade? Você podia ler de novo? Eu não sei se eu compreendi bem a pergunta. Parece que dizer que quem está presente no atendimento virtual é alguém de corpo e alma nos diz do caráter surreal do atendimento robótico. Isso não contradiz absolutamente toda a proposta dessa modernidade? Olha, é como o Mário, eu acho que a questão de fundo é a que o Mário estava trazendo, assim, corpo e alma. A gente até agora sabia exatamente o que queria dizer isso. Mas é que nem Santo Agostinho falando do tempo. Quando não me perguntam, eu sei perfeitamente o que é. Mas se me perguntam o que é o tempo, eu já não sei dizer. Essa questão do corpo e da alma, né, da presença, do olhar do outro, essa coisa toda, a gente teve muito disso definido no mundo que a gente está deixando um pouco para trás. Ou seja, que a gente está deixando para trás, não, mas que a gente está, ao qual nós estamos acrescentando toda essa nova realidade, em que os avatares não vão parecer tão toscos quanto eles ainda são. Eu li essa semana, quando o Mário estava falando, eu me lembro de eu li uma matéria sobre psicologia e robótica, psicologia de desenvolvimento e robótica, um artigo japonês, recém-saído, em fevereiro desse ano. Eles pegaram bebês até 2 anos, de 3 ou 4 meses até 2 anos. Não, antes, 2 meses até 2 anos. E fizeram com bebês experimentos em que eles interagiam com 3 tipos de coisa. Um ser humano, um robô que era um humanoide, né? Um humanoide com cara, com expressão, etc. e tal, e com um robô com cara de robô, um robô mais mecânico. E com aquelas tecnologias para poder rastrear para onde olha, etc., medir as respostas emocionais dos bebês, para poder concluir se os bebês eram, através dessa mediação das respostas, capazes de identificar alguma estranheza em um desses elementos. Bom, eles chegaram à conclusão que até 14 meses as crianças eram capazes de distinguir o robô mecânico, mas não eram capazes de distinguir entre o humanoide e o humano. Claro, eram situações simples, etc. e tal. Mas a conclusão a que eles chegaram é muito curiosa, porque ela demonstra um pouco aquilo que o filme que o Mário trouxe também demonstra, que nós somos, os humanos, nós temos esse impulso a humanizar
aquilo que está diante de nós, com os quais nós interagimos. Nós temos uma atitude, como diz o Daniel Dennett, né? Nós temos uma atitude intencional meio espontânea. A gente fala, às vezes, do computador como se ele tivesse intenções, como se ele estivesse fazendo alguma coisa errada, ele não entende, não sei o quê, não é... Enfim, a gente tem essa inclinação. Isso diante de uma coisa tão esquisita quanto uma caixa de metal que tem uma tela. Se você começa a imaginar o que é você ter alguém que fala feito um humano, digamos, tem senso de humor como humano, e ainda mais se tiver um rosto com aquelas expressões faciais do humano, é espontâneo na gente. A gente vai lidar com ele como sendo... E se ele disser coisas sensatas, e se ele disser uma piada que me faça rir, ou me diga alguma coisa que me emocione, me faça chorar, a diferença entre estar dentro de mim, a diferença entre estar falando com uma coisa ou falando com um humano, vai se tornar cada vez mais rarefeita. Eu acho isso. E as pesquisas têm apontado nessa direção. Uma coisa que... uma resposta à pergunta do Brasil, que é bem legal. A Patrícia Macieira disse o seguinte: quanto à pergunta do professor Marco Antônio, me senti olhando no olho durante essa palestra. Foi a resposta da Patrícia Macieira. Eu vou mandar para vocês aqui pelo bate-papo 2 links, tá? Para vocês se interessarem. Tá aí. É de um projeto que está em andamento, talvez o mais avançado no mundo hoje, que chama-se Dr. On, tá? Que é feito pela University of Southern California, ou seja, Vale do Silício, que é o Centro de computadorização corporal, né? Ele constitui avatares corporais de médicos que vão interagir com os seus pacientes, que eles propõem a fazer uma clínica de cuidados virtuais, né? Um sistema global de cuidados de saúde. Pode fazer avatares com o próprio médico, algum médico que se idealiza, e ele tem condições de interagir com linguagem natural a respeito de tudo que tem a ver com informações, com orientações e tudo mais. Então, nós chegamos numa questão que está desde o início da história da computação. Vocês lembram que o grande artigo do Turing, um dos grandes artigos do Turing, que virou até o tema de um filme que foi indicado para o Oscar, que era o jogo da imitação. Então, o Turing dizia assim: a máquina de Turing, que viria a ser o computador, jamais vai poder ter uma mente que funciona nas modalidades que funciona um sujeito humano. Mas ela pode imitar perfeitamente. Então, ele faz o teste de Turing, para saber... Isso nós estamos lá nos anos 50, não tinha nem maquininha de calcular 1 mais 1 eletrônica, e ele já dizendo que teria computadores, que se você está conversando com ele, você pode não mais saber se está falando com um humano ou com uma inteligência artificial. Então, só em termos de... Então, esse foi um problema eterno da história da computação. Não é? Que nós temos meios técnicos de usar avatares e de usar robôs que mimetizem a tal ponto um humano que ele seja indistinguível. Hoje já tem, vocês já viram lá no Japão, aqueles robôs que são acompanhantes de idosos que moram sozinhos. Funciona muito bem, se entra em pânico, o idoso entra em quadro depressivo. Isso já funciona, não é uma coisa para o futuro. A questão é, então, em que momentos a gente precisa de um robô, não apenas que ele imite bem um humano, mas que ele possa funcionar como um sujeito humano. Ou qual é o limite? Não é, a questão não é essa. É quando você não precisa... O que a clínica exige não é uma boa mimetização do humano, mas precisa de uma tomada de posição do sujeito humano. Vou dar 1 ou 2 exemplos para vocês rapidinho. A gente teve até o século XX, começo do século XXI, uma medicina que se fundamentava eticamente, moralmente. Nós combatemos o mal lá, é o canguilhem. Você localiza o mal no diagnóstico e esse mal é natural, a gente combate o mal. Teoria ontológica da doença.
dos anos 50 para cá, mas cada vez mais nesses últimos anos, a gente tem uma medicina que está organizada em coisas que não são mais um combate pelo mal. Por exemplo, uma bioengenharia genética. Você pode moldar mais ou menos os humanos que você quer. A gente pode, por exemplo, alterar a previsão de duração de vida, fazer uma coisa totalmente antinatural, que é fazer um ser humano viver 120 anos, uma mulher de 60 anos reproduzir. Não é? Quer dizer, tudo isso não são mais decisões da luta do bem contra o mal, mas a própria clínica, cada vez mais, será uma clínica de tomada de posição de sujeito humano. E isso você não é algo que simplesmente o programa possa embutir. Em algum momento, por melhor que seja a evidência, não adianta você ter evidência, 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 então, necessariamente, essa tomada de posição. Não decorre a ação, a tomada de posição do acúmulo de evidências. Entre o acúmulo de evidências e o ato médico, tem um gap, tem um salto, que não é mais da ordem da necessidade, nem da dedução, mas tem a posição do sujeito. Essa posição do sujeito, ela é tomada do lado do paciente, sustentada também por um agente que precisa funcionar como sujeito, o que um computador não consegue substituir pela mera imitação. Então, me parece que nós vamos ter agora, para o futuro, pesquisas muito importantes que têm a ver com a patologia, também com essa questão, que também é uma questão clássica. O que pode se inscrever, né, no programa, na inteligência artificial, e o que não cessa de não se inscrever, que funciona como um real. No fundo, entre essa oposição entre imagem e virtual, nós continuamos orientados sobre qual é o real humano, que tem aí a ver com a vida, com o corpo, com a satisfação, com o gozo, com o salto do sujeito, que por melhor que seja a imitação do jogo de imitação, ele precisa ainda de um dispositivo de humanos. Então, me parece, para voltar lá, a gente estava falando desses dispositivos criados pela Covid, né? O que eles fizeram foi poder tornar uma clínica humana, ainda com um suporte virtual. Mas ele tinha ali, como background, posições humanas, de humanos implicados, humanos que também morrem, humanos que também sofrem. Isso consegue se apoiar no sujeito, no suporte virtual para poder operar. Outra coisa completamente diferente é que isso vai substituir a função humana enquanto sujeito, enquanto tal. Queria fazer só um pequeno comentário, assim, um adendo ao que o Mário está dizendo, um adendo especulativo, mas não menos real. É de que nós estamos até agora falando de inteligência artificial na acepção mais fraca que ela tem. Por mais que seja espetacular o avanço e tal, é mais fraca por quê? Porque ela tem esse limite. Ela é um dispositivo acionado por programadores e ela só faz aquilo para que ela é programada para fazer. Claro, pode ser cada vez mais sofisticada e ser capaz de lidar com situações inesperadas, mas sempre com base em algo que não contempla essa posição de sujeito que o Mário estava falando. Mas o grande desafio da inteligência artificial hoje em dia nem é mais esse. Essa inteligência artificial aplicada está se desenvolvendo, vai se desenvolver de maneira espetacular, mas a grande aposta é na possibilidade, e alguns dizem que é real, outros vão dizer que é impossível, de emergência da chamada inteligência artificial generalizada. O que seria a inteligência artificial generalizada? Seria justamente uma inteligência capaz de assumir esta posição que até hoje é a do programador. Essa seria uma máquina capaz de ter não só a consciência de acesso das informações do mundo e de acesso das informações internas ao seu funcionamento, mas de tomar uma posição de sujeito em relação a isso. É isso o barato do filme que o Mário lembrou, Blade Runner, de 1980 e poucos, porque o que acontece naquele filme, a história do Philip K. Dick, é de que, por algum motivo inesperado, 4 androides, eles disparam essa coisa, a capacidade de autorreflexão, de se pensarem a si próprios e de fazerem as perguntas que todos os humanos fazemos.
por que eu tenho que morrer agora, qual é o sentido da vida. E aí, nesse ponto, isso é um filme de 1984, e o conto é até mais antigo. Nesse ponto, você vê a figuração de uma inteligência, de um robô, de um androide, uma inteligência artificial que é, por todos os critérios que a gente possa imaginar agora, humana. Tanto é que, para quem viu o filme, é fácil lembrar, para quem não viu o filme, vale a pena ver, na última cena do filme, quase na última cena do filme, em que o caçador de androides está querendo matar o principal androide, o que restou, ele já matou os outros todos, e ele tenta matar o Roy, e no final das contas, na perseguição, o caçador de androides vai morrer num precipício lá, e o Roy, que é o androide, que sabe que vai morrer, que é mais forte, que viu aquele humano, enfim, isso é discutível, mas viu o caçador de androide atrás dele para matá-lo, na hora em que o caçador vai morrer, ele salva o caçador de androides, salva a vida dele, senta, e em 1 minuto ele morre. Antes de morrer, ele faz um discurso lindo, em que ele fala de tudo que ele viu, etc. e tal, e diz tudo isso vai se perder como lágrimas na chuva. E aí diz, time to die, e morre. E esse gesto em que ele salva o humano, que ele pensa que é um humano, é um gesto em que ele, de alguma maneira, demonstra a sua própria humanização. Ele ali é um sujeito humano, salvando um semelhante, sendo capaz de compaixão, mesmo em relação àquele que queria ser o seu assassino. Isso nós vamos ver. Eu, infelizmente, não verei, morrerei antes. Mas há pessoas que acreditam firmemente nessa possibilidade. Se a consciência é uma propriedade emergente de processos materiais, é uma questão de tempo, segundo eles, que a gente consiga entender a complexidade do córtex cerebral, do funcionamento biológico, a ponto de poder, de fato, imitá-lo, emulá-lo, não com carbono, talvez, mas com silício ou outras coisas, de modo que emerja de outros materiais a mesma forma, a mesma propriedade, a propriedade da consciência. Isso é uma possibilidade. Há outros, por exemplo, que acham que isso está tudo errado, porque a consciência ela não seria propriedade emergente de processos naturais. Ela seria um aspecto fundamental da natureza, assim como a gravidade, o eletromagnetismo, são chamados panpsiquistas, e tem muita gente séria que aposta nisso, né? Que a gente está procurando no lugar errado. E, nesse sentido, se a consciência é feita à gravidade, não há nada no cosmos que não esteja sujeito à gravidade, então, também a consciência está em tudo quanto é lugar. E, eventualmente, então, você tem suportes materiais, que vão desde átomos até córtex cerebrais, que sustentam mais ou menos, formas mais ou menos complexas de consciência. Essa perspectiva também não é imune à ideia de que, eventualmente, a gente consiga inventar coisas cuja complexidade seja tão parecida com a nossa, ou mais até, que então você tenha a consciência, e em havendo essa consciência autorreflexiva, essa consciência de segundo grau, você tenha isso que o Mário está chamando a atenção, que até agora a gente só vislumbra em humanos, essa posição do sujeito. Isso sim vai ser uma mudança absoluta na história da vida no planeta, no cosmos, né? Mas, bom, aí eu já peguei um avião e fui lá para... Um avião? Não, imagina um avião. Peguei um foguete e fui lá para o futuro. Eu acho que... Aqui... Fala, Mário. Assim, Mário vai dar os closing remarks. Eu acho que o Brasil também precisa dar o closing remark para a gente poder terminar, que já são aí 9h22. Se a gente deixar... Olha, eu vou dizer para vocês... Ontem eu tive uma prévia desses dois. Se eu deixasse, eu ficava aqui 3 horas conversando com essa dupla dinâmica. Realmente isso é para ficar um tempão. Mas a gente tem que respeitar aí o horário. Mário, você quer falar alguma coisa? Dizer que eu não acho que o Benilton falou no final é viajar. Nós estamos falando de programas de pesquisa em curso e que estão aí. Toda a questão do pós-humanismo tem a ver com isso. Toda essa questão que nós vamos ter que pesquisar, voltar à questão da cibernética. A cibernética surge lá no pós-guerra com essas 3 matrizes.
neurociências, lógica computacional e terapia e teorias cognitivas no mesmo pacote. Então, o nosso programa vai ser assim: a questão de funcionar como sujeito é uma questão técnica ou é uma questão lógica? Tem todo um debate. Bom, primeiro a gente tem que resolver o problema lógico do que é funcionar como sujeito, para a gente poder ver as questões técnicas de como desenvolver isso. Tem isso que o Benilton está falando, né? Além disso, tem que ver o problema da vida e da consciência. Como é que a gente faz? Associando uma lógica com uma técnica que daí brote consciência. Nós estamos diante do Frankenstein, quer dizer, não é um problema novo, é que hoje nós temos as condições técnicas e intelectuais de tirar isso da ficção científica e transformar num problema de pesquisa científica, mas do ponto de vista da psiquiatria e do ponto de vista da medicina, é uma nova concepção do que é um impasse humano e redefinir a patologia, não mais simplesmente como doença, mas como esse momento de impasse humano que a técnica pode ser colocada a serviço não para simplesmente curar a doença, mas para desempatar o humano. Vou parar por aqui. Eu vou só, para deixar gosto de quero mais, tem uma pergunta aqui do Arnaldo Goldenberg, que vocês não vão poder responder isso, tá? Não vão poder, mas assim, a gente pode convidar vocês para outra. Vocês consideram que o caminho é a desumanização? Não vão poder responder. Mas a pergunta é boa. É ótimo. A gente tem esse próximo Trending Topics, que é daqui a 2 semanas, que o assunto é esse, a psiquiatria do futuro se desenhando no presente. Essa pergunta pode ficar para ser respondida no próximo, e queria dar a palavra aqui para o Brasil, e depois eu vou falar um pouquinho mais. Por favor, Brasil. Bom, quero apenas agradecer aos meus 2 queridos amigos, né, Benilton e Mário Duarte, esse privilégio que tivemos de ouvi-los, né? E eu acho que o mais interessante dessa palestra é que nos deixou muita coisa para refletir, né? Eu acho que o bom é isso, né? Vocês não trouxeram coisas acabadas, nem disseram o que é certo, o que é errado, como vai ser, né? Eu acho que suscitou em todos nós, né, um momento de estímulo à reflexão, né? Como é que vai ser, né? Esse futuro que está com a pandemia parece que está chegando cada vez mais rápido, né? E eu acho que, sem dúvida alguma, todos nós fomos privilegiados com essa palestra. Muito obrigado a vocês 2, fico muito honrado de tê-los aqui. Muito obrigado. E obrigado, Annalise, também, por me convidar, por ter essa honra de ser o moderador de uma discussão tão rica e instigante como é que foi feita hoje. Muito obrigado. Também agradecer muito a você. Foi um prazer imenso receber você. Receber, olha só o que é real, o que é virtual, né? Isso é receber, na verdade, né? Receber vocês. Queria falar para os que ainda estão aqui que esse debate vai ficar disponibilizado, foi gravado e vai ficar disponibilizado no Facebook da Clínica Espaço Cliff. Então, vocês podem ter acesso quem chegou atrasado pode ter acesso a todo o debate. Vou aqui fazer minha propaganda do próximo debate, que está aqui com a moderadora, que é a Mirela Vasconcelos Moreno. Vai ser com o Ives Cavalcante Passos, que é professor do Departamento de Psiquiatria e Medicina Legal da Faculdade de Medicina da UFR, Universidade do Rio Grande do Sul, e a Camila Crispiano. O assunto vai ser basicamente esse que a gente já começou aqui, então a gente só vai continuar, e espero que a gente possa responder a pergunta do Arnaldo Goldenberg, da desumanização. Gente, muito obrigada a vocês. Espero receber vocês de novo.
E é isso. Muito obrigada a todo mundo que esteve aqui presente. É isso aí. Obrigado. Boa noite a todos. Um abraço. Obrigado. Um abraço. Tchau, Mário. Tchau, Brasil. Tchau, Ana Lúcia. Tchau, Benito. Tchau, Mário. Obrigado, Mário. Obrigado, Benito. Obrigada a todos. Tchau. Tchau.